Mano, eu vou te dar aqui alguns motivos para você realmente poder entender sobre geopolítica, você entender por que isso vai fazer diferença na sua vida para você não ser manipulado e nem ficar alienado. Mas primeiro eu vou começar contando uma história. Bom, eu estudo na Católica, acabei o segundo ano agora, e a gente tem que escolher algumas eletivas, tá ligado? Que é meio coisa do novo ensino médio, uma coisa tipo, como fazer uma coisa diferente, tá ligado? Por causa do novo ensino médio, tem que escolher eletivas. As eletivas são presenciais lá na Católica, a maioria é tudo online, mas é presencial. E aí eu tive que escolher uma coisa. No primeiro semestre eu vi que tinha lá geopolítica. E eu sou muito interessado por história, geografia dessa área assim, gosto muito. E gosto de saber sobre as coisas dos países, como é que tá acontecendo, tipo, os conflitos. Eu gosto muito de saber sobre isso, tá ligado? Falando aqui de mim, gosto muito de saber sobre isso. E o porquê que eu acho interessante você entender sobre isso? Porque com o passar do tempo das aulas, foi meio semestre, né? Então foi um semestre. Esse foi um semestre completo. Só de geopolítica. E aí, nesse um semestre de geopolítica, o que eu percebi? O professor não era um grande entusiasta. Não, ele gostava de geopolítica, mas ele não era um professor, assim, muito renomado de geopolítica, nem nada. Só que ele gostava e tudo mais e foi dar aula pra gente. Eu percebi que a maioria dos alunos não estava tão interessado e tudo mais, porque, tipo, é difícil os alunos estarem interessados com alguma coisa, só que eu pude perceber que a maioria não estava ali, tipo, realmente entendendo, sabe? Porque o professor ele trouxe de uma maneira um pouco mais aprofundada, sabe? Então ele trouxe conflitos muito específicos, eventos muito específicos, então acabou que distanciou muito. Eu acho que, tipo, ele falou, não, já que é uma aula aqui de geopolítica, vamos falar o que de conflitos geopolíticos, de não sei o que. Só que, tipo, o professor Ock, do YouTube, eu acho que ele tem uma abordagem, assim, espetacular. Ele é cientista político, inclusive a referência desse vídeo aqui eu peguei com ele, que é Professor Ock, Geopolítica, uma visão sobre o mundo. Então foi a referência que eu peguei aqui com ele. E ele tem uma outra abordagem que eu sou muito fã. Ele trata os assuntos de uma forma diferente, na qual os alunos ficam mais interessados. Só que entender sobre geopolítica é fundamental. E você tem que entender sobre geopolítica. Porque senão você vai ser manipulado, mano. E você vai ser passado para trás. Você vai ser ali, acabar sendo colocado em uma narrativa que você não queria. E vai ficar alienado. E por que eu tô defendendo esse ponto? Mano, eu anotei algumas coisas aqui. Tô com um rascunho aqui bem grande para eu não poder esquecer nada que eu tenho que falar aqui nesse vídeo. Quero agregar muito conteúdo aqui. Então bora lá, bora começar logo. Depois que eu já contei essa história, o porquê que você deve entender sobre geopolítica. Mano, Matheus, por que eu preciso saber sobre isso, mano? Eu sou de exato, sei lá, não sou zero geopolítica, mano. Você tem que entender geopolítica porque, primeiramente, a gente vive em um país em um mundo que é pautado à base de influência, poder e interesse. Então, os países têm mais influência que outros, os países têm interesses diferentes e têm poderes diferentes. Então, por que a gente tem que saber disso? Porque, mano, os países, eles querem colocar as massas a favor deles, porque as massas têm muito poder por serem massas, muito número de gente, um número alto de pessoas. Então, os países querem colocar as massas ali no meio que, como eu posso me expressar? Querem colocar do lado deles, querem colocar ter as massas a favor deles. Só que, por exemplo, isso é um grande problema porque acaba que você é colocado em uma narrativa, por exemplo, guerra Rússia-Ucrânia, operação secreta Rússia, operação especial Rússia-Ucrânia. O que isso significa? Na Rússia, você não tem TikTok, você não tem Instagram e essas redes, porque eles sabem que essas redes vão mostrar lados da guerra que eles não querem que os russos saibam. Então, você é colocado em uma narrativa para saber que aquilo ali é uma operação especial e não para saber que aquilo ali é guerra mesmo. Então, você é colocado nisso para você pensar daquela maneira, sabe? E tipo, cara, eu acho isso, eu não sei se isso é só comigo ou não, mas isso, mano, faz eu coçar a cabeça muito. Porque, cara, é tudo baseado em interesse, influência e poder. Mano, tem em relação a movimentos ambientalistas na Amazônia, tipo, mano, você acha realmente que o Leonardo DiCaprio tá realmente preocupado com a árvore que foi queimada na Amazônia, cara? Ele não tá preocupado com isso, mano. O Leonardo DiCaprio, ele é um cara que ele tem
assuntos extra cinema ou extra tipo tela de cinema um pouco conturbados. Então ele quer usar isso para poder meio que tampar as coisas que ele faz fora do cinema. Então, tipo, ele usa essa coisa de o cara inteligente, ambientalista, que pensa no futuro do planeta, que não sei o que, só pra tampar as festas do P. Diddy que ele ia, as festas do Diddy que ele tava lá, tipo, então, ele quer tampar só, sabe? Ele não tá realmente preocupado com a Amazônia, nem a França tá preocupada com a Amazônia, com o que vai acontecer. A França tá querendo explorar o petróleo, a França tá ali explorando o petróleo da Guiana Francesa e patrocinando movimento ambientalista aqui do Brasil para não poder explorar o petróleo da Guiana Francesa para ela poder ter mais petróleo lá. Então é só pensar, mano, esses países, eles querem ter um governo aqui no Brasil que seja mais acessível e que abra as portas para o estrangeiro. Porque aí o estrangeiro vai botar as empresas dele lá no país e vai ganhar mais dinheiro, porque tem muita biodiversidade que é ótima para a indústria farmacêutica, que é ótima para a indústria petrolífera, que, mano, o petróleo da Amazônia, tipo, é branco, tá ligado? Na verdade é amarelo. Então, tipo, é o petróleo mais fino que tem, acho que no planeta. O petróleo da Amazônia é, tipo, o santo graal do petróleo. E ele, você acha que ninguém quer? Você acha que os Estados Unidos não quer, a França não quer, nem nada? Cara, que quer, mano. Então não tem essa de, coisa populista, coisa ambientalista. Mano, tá sendo manipulado pela narrativa, mano. Não é que o país quer ser o bonzinho nem nada, mano. Não existe isso. E não tem problema, mano. Todo país tem interesse, tá ligado? Só que não cai nessa narrativa, mano. Não cai nessa narrativa tanto de parte de operação especial, tanto em narrativa de, nós somos os amigos do meio ambiente. Cara, não, né? Por favor. Eu defini aqui geopolítica, outro ponto aqui que eu quero levantar com vocês. Geopolítica é a área da geografia que define e explica o que a sociedade vai fazer, para onde ela vai e o que ela vai ser. Então ela basicamente define tudo. E ela também define o porquê aquela sociedade é. Pesado, né? É tipo uma coisa ali. Cara, isso é muito doido, mano. Eu não sei se é só comigo, mas eu acho isso muito legal. Eu botei aqui que geopolítica, uma frase, é o entendimento do espaço e ambiente junto à interpretação e análise histórica. Então é você analisar aquele ambiente, analisar as circunstâncias daquele ambiente junto com a história daquele lugar, junto com as influências que sofreu e tudo mais. Mano, geopolítica e geografia. Geopolítica, vamos colocar assim, para ficar mais fácil eu poder falar. Geopolítica define tudo. E ela explica tudo. Mas como assim a geopolítica define tudo, mano? Geopolítica. Geografia. Geografia estuda conceitos fundamentais básicos do planeta, imutáveis, como relevo, clima, água, essas coisas. Por que imutáveis? Porque a geleira tá derretendo, tá tendo mais água, o relevo tá mudando por coisa climática e tudo mais, e o clima vai mudando e tudo mais. Então, não é imutável mais, mas ao longo de muitos anos foi um conceito do termo, mas que está mudando ali muito aos poucos. Por que isso é importante? A geografia estuda conceitos como relevo. Então vamos pegar aqui um exemplo de relevo muito bom. Caso de Rússia. Vamos falar aqui de Rússia de novo, que é muito interessante falar de Rússia. Vamos falar de Rússia. De Paris até Moscou são, uns 400 quilômetros. Vamos colocar assim, 400 quilômetros. 400 quilômetros de quê? De planície. Então, de terra plana, de relevo plano. Então, é tudo isso de plano. Cara, para um inimigo, um cara do bigode, um pintor austríaco nos anos 30, 40, invadir ali é muito fácil, porque é muito perto, tá ligado? Ele já tinha dominado Paris e ele já tinha dominado ali aquela região da Polônia. Então era muito perto. Quando ele foi, agora é um ponto legal, que eu vou começar a falar da estratégia da Rússia, que é um ponto, extremamente geopolítico. A Rússia, ela tem uma estratégia muito interessante. Como eles têm um território gigantesco,
outro fator muito importante da geopolítica, que quem tem um território maior é mais influente, mais poderoso e tudo mais, como eles têm um território muito grande, eles podem ir recuando. Então é isso que eles fazem. Eles pegam, vão recuando por ser uma planície, então é muito fácil de invadir, vão recuando, só que em vez de deixar as casas todas ali para serem usadas como abrigo, como uma fonte de recursos, eles queimam tudo. Então não deixam nada para os inimigos. Então eles queimam tudo e vão indo. Como eles dominam o território deles e normalmente esses outros caras, esse Napoleão, esse pintor austríaco, normalmente esses caras não estudam tanto, porque normalmente esses caras vão invadir a Rússia quando eles estão com um ego muito alto, então tipo assim, cara, eu sou muito bom, eu consigo tudo, e normalmente eles não estudam tanto a Rússia, ou se estudam, tipo, não tem tanta consciência assim, eles não vão sabendo que não pode chegar no inverno, porque eles já têm essa estratégia de queimar as coisas no caminho, então não vai ter recurso e vai ser difícil chegar lá porque é inverno. Então se chegar um inverno, chegamos a um problema, porque aí o Capitão Inverno entra em jogo. E se o Capitão Inverno entra em jogo, meu amigo, ninguém da Europa, nenhum europeu ocidental está preparado para o inverno russo. Nenhum. Então, é uma estratégia de guerra. É muito difícil você invadir a Rússia. É muito difícil você invadir a Rússia em qualquer momento histórico. Porque eles usam essa estratégia e funciona muito bem, porque eles dominam a geografia do lugar. Outro ponto interessante, eu li um livro, não recentemente, faz um ano mais ou menos, um ano e pouco, chamado A Arte da Guerra. O autor desse livro se chama Sun Tzu. Um cara aí, mano, acho que, pelo menos aí uma cultura milenar. E esse livro aí, mano, eu não sei quanto tempo tem, mas é um livro provavelmente milenar. Sun Tzu, ele alega no livro dele, ele tem um capítulo 10 ou 9, só para falar sobre tipos de relevo e a importância do relevo. E ele cita a importância de você estar acima do seu inimigo numa situação de batalha, porque você tem domínio completo do inimigo assim. Então, quando você domina a geografia, você tem vantagem. Você tem uma vantagem gigantesca, basicamente toda a vantagem. Porque, por exemplo, nos dias atuais, se você tem vantagem no relevo, você pega, joga uma granada ou faz um deslizamento de terra e aí você tem uma tropa inimiga que, mano, dificilmente vai estar ali realmente preparada para esse ataque. Então, tipo, eu tô aqui pra a tela não apagar. Então, dificilmente alguém vai estar preparado para um ataque e vai conseguir resistir a um ataque que vai contra a geografia do lugar. Então, é um ponto muito interessante que você tem que pensar, mano. Porque é basicamente uma estratégia de guerra. E é uma arma de guerra, tipo, mais poderosa se você domina a geografia, matemática, esses conceitos assim. A matemática por causa dos ângulos e tudo mais, mas vamos falar aqui de geopolítica. Outro ponto aqui interessante é que basicamente a geopolítica define se você vai ser um país bem sucedido ou não, se você vai ser rico ou pobre. Como assim, Matheus? Como assim? Como assim vai ser meu país que o lugar onde eu nasci, tipo, vai ser a sociedade, vai dizer se a sociedade vai ser próspera, se ela vai ser pobre, se ela vai ser medíocre. Como assim? Não faz sentido isso. Não faz sentido você julgar uma pessoa, uma sociedade inteira só por algumas coisas. Teoricamente, né? Não faz sentido. Mas durante a história, e a geopolítica mostra isso, que países e cidades que têm muitos acessos a canais de rio e acesso ao mar, uma área litorânea ali muito grande, são países mais ricos. Por que eles são países mais ricos? Mano, vamos pensar aqui comigo. Rio. Por que o rio é útil? Porque se você sabe usar o navio, se você tem navios, um canal de navio, fica mais fácil a locomoção. Então, para levar cargas maiores e transportar mercadorias, essas coisas, o rio é muito bom. Vamos falar aqui um pouco dos Estados Unidos também. Os Estados Unidos tem o rio Mississippi, que é o rio com maior extensão, assim. Na verdade, acho que é o maior rio navegável. É o maior canal de rio navegável que tem. Ele vai da costa norte à costa sul, mais ou menos, uma coisa assim. Não costa, né? Mas ele corta o sul e o sul e o norte dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos têm basicamente não, os Estados Unidos têm a maior canais de rios navegáveis do planeta. Se juntar todos do planeta inteiro, não dá os canais dos Estados Unidos. Vamos anotando os pontos de bênção que os Estados Unidos têm geograficamente falando. Os Estados Unidos foi criado a partir do leste, com as 13 colônias no leste, que tem acesso ao mar. E se você tem acesso ao mar, você vai ter mais contato ou menos contato com o estrangeiro? Mais contato, né? Porque aí, pelo navio, ele vai poder acessar e tudo mais. Então ele vai ter mais contato com o estrangeiro. Interessante. E o que isso leva? Ele, por ter mais contato com o estrangeiro, tem mais informação externa. Então ele sabe mais sobre as coisas que estão acontecendo. E também ele faz mais negócio, ele faz mais comércio com o estrangeiro. E assim se tornando mais liberal. Uma economia de mercado mais liberal. Sendo assim mais rico. Cara, isso é muito legal, mano. Eu acho isso muito legal. Então, tipo, foi predestinado, mano. Você vê que o leste dos Estados Unidos mais de 80% da população mora no leste dos Estados Unidos. E, tipo, grande parte da grana tá no leste dos Estados Unidos. Tipo, tirando Califórnia e Texas, é tudo leste. Tipo, Massachusetts, que é um dos estados mais prósperos e com maior IDH dos Estados Unidos, no leste. Nova York, que vem piorando, mas pô, é uma potência, uma cidade aí, megalópole. E outro ponto interessante que eu tenho para comentar. Os Estados Unidos, em áreas de litoral, também são muito planas. É um terreno plano, diferente do Brasil, que as áreas litorais do Brasil tem muito o relevo, prejudica, porque tem muito morro. Olha o Rio de Janeiro, olha a falta do Rio de Janeiro. Isso é muito ruim, porque não dá para criar uma megalópole, sabe? Que você não cria uma megalópole. Essas cidades assim que vão crescendo, ficando um negócio gigantesco, como Nova York, como Chicago. No leste dos Estados Unidos tem muito isso. E você vê que países bem desenvolvidos, países muito prósperos, todos têm acesso ao mar. Todos, sem exceção nenhuma. Reino Unido, não, Estados Unidos, né? Principalmente o leste dos Estados Unidos. Reino Unido, que é uma ilha basicamente cercada por água, que Reino Unido basicamente dominou todo o planeta no século XIX, tendo acesso ao Canadá, às Índias, à África, tendo muita influência na Ásia. Reino Unido, China tem acesso ao mar, Japão tem acesso ao mar, Rússia tem acesso ao mar. Então, todos esses países, assim, a Rússia é até uma dificuldade delas, porque grande parte do mar deles está congelado, em maior parte do tempo, que é uma grande dificuldade da Rússia. Por isso que eles têm que criar essas coisas e expandir o território deles para ter mais acesso ao mar e tudo mais. E eles querem pegar a Crimeia para ter acesso ao Mar Negro, mas é isso. Não vou perder aqui, porque senão o vídeo vai ter 40 minutos. E outra coisa que é interessante falar aqui. Você já concordou comigo, pelo menos eu acho que você concordou, porque esses argumentos são muito bons e válidos, que países que têm acesso ao rio, países que têm muitos canais de rio e países que têm acesso ao mar são mais desenvolvidos. Por exemplo, países como Bolívia, Cazaquistão, Butão, Afeganistão não têm acesso ao mar e são extremamente pobres. Então, vou falar outra coisa aqui que vai ser até um pouco difícil para nós brasileiros. Países com clima tropical são mais pobres também. Não são países desenvolvidos. Não tem país desenvolvido tropical. E a Austrália não conta, porque a Austrália só pega uma parte de cima da Austrália. Não pega tudo. Então, a grande parte da Austrália não tem um clima tropical. Mas por que? Qual é a relação de tudo isso? Meu Deus, Matheus, você tá viajando. Mano, para pra pensar. Qual é melhor? Num país tropical, que faz sol o ano todo e tem praia, é melhor você estudar nesse país ou é melhor você ficar estudando metafísica? É melhor ir pra praia, né? É melhor ir pra praia. Quando a gente tem um país que, mano, tem grande parte do período, basicamente metade do ano sem sol, ou gelado e tudo mais, é mais fácil você estudar metafísica, sim. Então,
é uma coisa ali que é difícil por causa realmente da cultura. Praia e sol o ano todo é muito melhor do que ficar estudando metafísica no frio. Então, é por isso que eles estudam, porque é melhor. E também é muito mais fácil do que trabalhar 14 horas. Inclusive, o outro ponto é o calor, porque aqui é quente o ano todo. Exatamente porque é quente. Porque, cara, é mais difícil você produzir e diminui a produtividade, é cansativo. Assim, dessa maneira, é muito mais difícil você ali ter um desenvolvimento econômico por causa da cultura do calor. E isso dá pra ver, cara, no sudeste, sul e sudeste do Brasil, comparado ao norte e nordeste. A gente tem esse exemplo aqui no Brasil. Que doido, né, mano? Porque aqui, por exemplo, norte e nordeste, nordeste tem acesso ao mar. Então, ali ficaria bom pro desenvolvimento econômico. Você tá certo. Porém, sul e sudeste também tem acesso ao mar e tem um clima mais ameno. Então tem ali climas mais minimamente temperados, com as estações do ano pré-estabelecidas, já mais ou menos estabelecidas. Então isso é mais fácil você produzir nesses períodos, porque é menos calor, menos cansativo e tudo mais. E nenhum país tropical é um país desenvolvido. Isso significa que a gente nunca vai ser desenvolvido, nunca vai ser forte, nunca vai ser nada? Não. Só que a gente tem grandes dificuldades. A gente nunca vai ser uns Estados Unidos, uma potência como os Estados Unidos. Eu estou afirmando aqui, a gente nunca vai ser. A gente tem uma geografia muito boa, a geografia brasileira é muito boa, mas dos Estados Unidos não tem como, tá ligado? Tipo, tem a parte da cultura que os puritanos foram lá, os colonos puritanos foram lá morar lá, que tinham essa coisa de produzir e tudo mais. Mas, cara, basicamente qualquer povo que você colocasse lá ia dar bom. Foi mais ou menos um extra essa parte dos puritanos, dos calvinistas lá indo pra lá. Então foi realmente um extra. Porque, cara, qualquer povo lá é muito. Tudo é bom. Eles tiveram guerra com o México para ter acesso às duas costas, eles têm acesso aos dois mares. Tem o Alasca, que eles compraram da Rússia. Então é muito poder. É um território ali, cara, muito forte. O Texas ali é um estado fortíssimo, que era do México. Califórnia também. Então, cara, é uma coisa muito forte a geografia americana. É muito forte mesmo. E a gente nunca vai conseguir chegar nesse nível. Porque, por exemplo, enquanto o Brasil está correndo, por exemplo, de Honda Civic, os Estados Unidos está de avião, Mach 10, entendeu? Mach 9, sei lá. Então, tipo, é muito diferente, tá ligado? Não tem como. A gente pode ir por, sei lá, por Bugatti, por um avião? Pode, mano. Só que os caras vão estar indo de foguete espacial. Dá pra gente melhorar? Dá, mano. Só que a gente junto com não ter uma estrutura, uma geografia favorável, a gente tem uma geografia muito boa, mas que não... um clima tropical, que é um ponto a menos, a gente elege políticos muito ruins, né? Então é outro ponto ruim, que a gente elege políticos ruins, né? Só que, cara, então, cara, pensa um pouco nisso. E você tem que entender, mesmo você sendo um cara, tipo, que não gosta muito disso e tudo mais, você tem que entender que isso daqui vai te deixar mais informado. Porque você vai saber que o ambientalista, o Leonardo DiCaprio ou o país europeu, não é um cara ali que quer realmente ajudar. Ele tem os interesses dele em questão econômica e tudo mais. Ele tem os interesses dele. Você vai entender que a Rússia proibir a população deles de TikTok e de outras coisas como Instagram, outras coisas de influência ocidental, é para influenciar a população. É para não deixar saber que é uma guerra, não uma operação especial. Então é muito interessante isso, cara. Eu gosto muito. Eu vou postar. Você tem tudo para prever o futuro. A gente não consegue prever o futuro. Porém, se a gente entende o presente, o que está acontecendo e conhece o passado, a gente tem tudo. Dentro do possível, a gente tem tudo. Ah, mas por quê? Porque, por exemplo, eu não vou investir na China, porque a China é um país que tem uma taxa de natalidade ruim, e é uma prisão. E eu também não vou investir no Japão, porque tem uma taxa de natalidade ruim, mesmo tendo uma economia pujante e tudo mais. Porque não tem uma taxa de natalidade boa, e países que têm uma taxa de natalidade caindo não são tão bons para investir. O maior declínio de Roma foi quando a taxa de natalidade caiu.
E a maior ascensão de Roma foi quando o imperador, que eu considero um dos melhores imperadores de Roma, o Augusto, ele decretou que era obrigatório você ter filhos, cuidar de pessoas, adotar. E as pessoas foram se tornando mais responsáveis, porque tinham que cuidar de mais pessoas e se tornando ali mais prósperas. O cara era eleito como imperador, depois ele cuidar de muitas pessoas e se mostrar capaz de tomar conta de muitas pessoas, que é muito desafiador você ser um imperador e tomar conta de tudo. Então você tem que se mostrar capaz. Então, cara, eu nesse canal do YouTube vou falar um pouquinho mais sobre esse sentido de vídeo aqui realmente aprofundado para te ajudar. Vou gravar um vídeo por semana aqui nesse canal do YouTube. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, cara, porque se você não entender geopolítica, se você não buscar entender geopolítica, você vai ser jogado por uma narrativa de mídia, uma narrativa de uma mídia, de um político, você vai ser, mano, colocado aí como para ser induzido a, a pensar de uma certa maneira. E isso não é bom, né? Porque às vezes a pessoa pode estar te manipulando para uma coisa ruim, que você não quer, que você não queira. Então, mano, entende geopolítica, entende que tem isso, a geopolítica define basicamente tudo sobre uma determinada nação. E se você não entender sobre isso, mano, você vai ter grandes dificuldades para entender ainda mais o mundo atual, que é muito baseado em geopolítica, em poder e influência. E a gente consegue ver, sempre foi assim, mas a gente consegue ver. A gente tem rede social, que a pessoa consegue induzir a pessoa a pensar de um jeito. A gente tem novela, que induz a pessoa gradativamente. O cinema também faz isso, e gradativamente colocando uma ideia na nossa cabeça. Então, se você não entender sobre essas influências que a gente sofre, se você não entender sobre o impacto que isso tem, você vai ter um grande problema daqui pra frente. Ainda mais com as mídias e esse crescimento assim, gigantesco das mídias. Então, eu fico por aqui. Acredito que eu devo ter agregado valor aqui e que você assista mais vídeos como esse. Então, já se inscreve aí, pô. Se inscreve aí, acesse minhas outras redes sociais, como Instagram, @MatheusBrugin, TikTok é Brugin com 2 N's. E tô começando a produzir conteúdo pro canal desse YouTube. Era um dos meus sonhos ser youtuber e quem diria. Meu sonho de criança foi realizado, está sendo realizado. Então é engraçado, mas é isso, eu fico por aqui e espero que você entenda sobre geopolítica para você não ser uma marionete. Segunda vez, mas me diverti bastante e espero que eu possa gravar mais vídeos como esse, trazendo fatos históricos com educação, agregando um conteúdo realmente de valor aqui pra vocês. Então, espero que eu tenha agregado valor aqui e também que você tenha uma boa noite aqui. Valeu, boa noite, viu? Valeu. E espero que eu tenha agregado, acredito que eu devo ter agregado bastante valor, eu me diverti bastante fazendo esse vídeo pela